Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E a convidada de hoje é uma menina linda, talentosa, está só há 4 anos aqui nos Estados Unidos, fazendo história, já tem a sua empresa, agora ela é empreendedora. Bem-vinda, Gabriele Obrigada. Rausch. Rausch, tá certo? Tá certo, Rausch. Rausch é do marido, né? É. A pessoa casa com a americana é já. Casa só por causa do sobrenome, né, Só por amiga? causa do sobrenome. Gente, se eu falar o meu sobrenome, Não é Santana? o verdadeiro, antes de casar ou de solteira, eu sempre, a minha vida inteira, óbvio, né? Não tenho problema em relação a ele, mas assim, quando eu casei, que eu vi a possibilidade de mudar Figueiredo pra Rausch, é bem diferente. Ai, eu gosto de Figueiredo. Você gosta? Eu acho Figueiredo meio mulher de deputado. Ai, não sei, eu acho Gabriele meio... Figueiredo. Eu imagino aquelas, sabe aquelas senhoras portuguesas, assim, bem ruins, assim, aquelas bem... De novela da Globo. De novela da Globo. A vilã. Exato, eu imagino aquilo. Gente, não. Mas cada um com nego, porque eu tinha problema com o meu sobrenome também. É? Agora eu acho meu nome maravilhoso, que eu acho um nome forte. Eu Nascimento. até brinco com meu marido, falo assim, mesmo que a gente se separe, eu vou manter o Rausch. Eu mantive pilão. Apesar que meu atual marido tem um sobrenome lindo, mas não vou falar. Mas eu tenho meu documento é o dele, mas eu uso do ex ainda. Tá tudo certo. Eu tenho algumas amigas também que mantiveram o nome. Vamos voltar pro salto. Vamos. Gabriela, quero saber tudo. Teve o sonho americano, como veio parar nos Estados Unidos? Me conta. Menina, conta pra nós. Eu parei assim de paraquedas. Eu falo que eu parei de paraquedas, assim, porque não era um sonho, não era uma vontade, não tinha um plano. Eu simplesmente, eu trabalhava numa empresa e eu precisava vir para cá para os Estados Unidos para atender alguns clientes, para fechar contratos na época. E aí, uma dessas, né, eu acabei conhecendo o meu atual marido e a gente foi se envolvendo e foi ficando, eu fui mudando o visto e quando eu fui protelando e não, vou ficando e quando eu vi eu já tava aqui, casada, vivendo junto e tô aqui hoje. Abri um negócio. Uai, amor, os caminhos que Deus escolhe, é Ele que escolhe. Foi assim, uma coisa, por isso que eu falo, assim, eu meio que foi de paraquedas, não teve nada, não existia um plano pra, sabe, na maioria das pessoas que vêm. Eu não tinha plano nenhum também, assim. Eu imagino que as pessoas falam, não, vou lá para os Estados Unidos, vou trabalhar. Que é o meu sonho, né? Meu sonho americano. Exato, não tinha. E eu vou falar Gabi, porque eu sou íntima. Gabi, me fala uma coisa, você passa, todo mundo passa. Mas eu quero saber como que é o seu processo no luto migratório. Que é deixar as malas pra trás, você agradece, porque eu vejo assim hoje, né? Se você não pensar diferente, você vai sofrer. Sim. E agradecer o novo, viver o novo, desfazer as malas e saber entender que daqui pra frente você vai caminhar de uma forma diferente. Como foi pra você isso? Foi bem difícil, assim, porque como tudo na minha vida, eu imagino assim que tudo na minha vida foi algo nada muito planejado. Sempre que eu fiz aconteceu, eu saí de uma situação X e precisei mudar para essa situação Y, e aí eu vou lá e me adapto rapidinho, eu preciso me adaptar, eu preciso fazer isso. Então, por exemplo, como eu digo que eu caí de paraquedas, quando eu não tinha esse plano de ficar aqui, eu tinha acabado de comprar um apartamento lá em São Paulo, meu primeiro apartamento, comprei sozinha na época, batalhei assim anos para comprar isso, que era o meu sonho, e aí de repente quando eu comprei, eu simplesmente resolvi ficar aqui. E eu sequer morei num apartamento. Sim. E aí, eu simplesmente larguei tudo. Minhas roupas, meus móveis. Saí dando pra todo mundo os móveis. Saí dando pra todo mundo. Não trouxe nada. Só comecei... Mas não deu apartamento não, né? Não, o apartamento tá lá. Tá lá, alugado. E você é de Manaus, né? Eu sou de Manaus. Só que aí eu comprei em São Paulo. Fui morar... Eu saí de Manaus em 2010... E aí fui morar em São Paulo, morei até então, até vir pra cá. Então, eu falo que essa transição de eu ficar aqui, eu sofri bastante, porque era uma coisa que eu tava envolvida com meu atual marido, queria ficar aqui, queria viver aquilo, mas a minha vida toda lá, meus filhos, meus amigos. Já tinha os filhos? Já estavam em Manaus. Você não tem filho com esse atual? Não tenho filho. Entendi, então. E aí, então, assim, eu sofri muito, porque... tem aquela questão imigratória, que você não pode sair do país, tem toda aquela coisa. Meus filhos, eu não conseguia
era, né, era só por câmera. O emocional fica muito abalado. Muito. E eu sou uma pessoa muito família. Eu sou aquela pessoa que adora ter gente em casa. Receber, de fazer churrasco, sabe? Ter gente em casa. Eu falo assim que eu não sou uma pessoa sozinha. Eu gosto, aliás… Você não se dá bem com a solidão ou com a solitude, você não quer saber de solitude também, não. Eu sou uma pessoa assim, eu adoro estar sozinha. Então você gosta da solitude. Eu gosto, mas determinado momento ali, por exemplo, um dia eu tiro pra mim, eu gosto de ouvir minha música, eu gosto de, enfim, ficar sozinha. Mas eu gosto ao mesmo tempo de ter gente em casa, eu gosto de ter bagunça, eu gosto de ter, sabe, aquela coisa. Eu sou de Manaus, então a gente é acostumado ali a pegar a cadeira, sentar na rua e chamar os vizinhos, todo mundo, e ficar ali batendo papo, sabe, comendo. E eu gosto disso. E então eu senti muita falta disso, principalmente porque eu, né, casei com um americano e é uma cultura completamente diferente da nossa. Exato. Inclusive pros negócios, né? Pros negócios. E o que você aprendeu nesse processo casada com um americano, assim? Porque eu sei que no começo, o brasileiro, ele é mais sensível, o brasileiro, ele é mais acolhedor, né? E a gente sofre um pouco até com o jeito, não sei o seu, mas às vezes com o jeito do americano de não ser tão fofinho assim como a gente é, né? Então, é que eu acho que a família pra onde, né, com meu marido, eles são mais acolhedores. Então, assim, eu gostava de falar pra ele que eu casei com ele por causa da família dele, porque era uma família muito acolhedora, que era parecida com a minha. Que era aquela família que gosta de se reunir, de tomar um vinho junto, de brincar, de fazer. Então, quando eu senti isso, eu não senti tanto essa frieza que as pessoas falavam dos americanos, que eu não senti, na verdade. Mas o seu esposo em si, ele é assim uma pessoa que… Porque a cultura, no que você viveu com ele, que você pode falar, isso eu senti. Ele não existe, ele é aquela pessoa muito acolhedora, aquela pessoa… Então você não passou nesse processo? Não passei, não em relação a isso. Eu sofri na questão de eu estar aqui, de eu não ter minha família, de eu não ter meus amigos, de ser uma cultura diferente. E começar um business novo. Por exemplo, na época que eu não podia trabalhar, eu comecei a trabalhar como dog walking. Como que era? Você trabalhava do que antes? Então, como dog walking, eu tenho uma amiga… No Brasil, eu trabalhava com financeiro. Eu sempre fui da área de financeiro. Então, eu sempre trabalhei antes, né? Em Manaus, eu trabalhei numa… Olha a história, olha que louco. Eu falo que eu sou a Barbie profissões. Porque eu já fiz de tudo que você imagina na vida. Eu já fui corretora de imóveis em Manaus. E aí, eu trabalhei na Polícia Civil por 2 anos. Menina. Como escrivã. Que eu fiz direito lá em Manaus. Sim, muito facetada. E aí, na época, eu falava assim, eu quero ser delegada de polícia. Fui lá numa delegacia, cheguei lá e falei assim, então, como é que eu faço pra trabalhar aqui? Eu tava no primeiro período ainda de direito. Cheguei lá e falei, como é que eu faço pra trabalhar aqui? E aí, a mulher falou, então, você tem que ir lá na secretaria, entregar, falar com a secretária, blá, 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 beleza. Consegui, no mesmo dia fui lá, consegui, ela me conseguiu um estágio. E aí eu fiquei por 2 anos lá como escrivã, assistente de escrivã. Então você estudou direito. E aí depois disso eu trabalhei na Samsung. E aí foi desde então minha carreira aí com essa, né, Samsung, LG, trabalhei. Aí depois, quando eu vim pra cá, que eu trabalhava nessa empresa, era uma empresa de câmbio. E como você se sentiu nessa situação de ter que trabalhar? Você levava os dogzinhos pra passear, né? Foi difícil. Porque eu tive que trabalhar o meu ego. Eu tive que trabalhar muito o meu ego, porque eu me questionava muito. Eu falava, mas por que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu ganhava muito bem antes de eu vir pra cá. É praticamente assim, eu larguei toda aquela minha vida profissional que eu demorei anos pra conquistar. Sim. Eu ganhava um salário muito bom. Tanto que eu comprei um apartamento sozinha, comprei. Então, assim, eu me questionei muito. E por amor, eu fiquei aqui, larguei tudo por amor. E aí eu tive que recomeçar. E aí eu lembro que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou ter que trabalhar na limpeza? E eu ficava trabalhando. Hoje eu entendo que se hoje eu precisar ir pra limpeza, por exemplo, eu vou fácil.
Mas eu ainda tenho que trabalhar, porque eu sou uma pessoa de ego. Eu tenho uma pessoa eu ali dentro Vamos trabalhar esse ego, meu amor, porque olha... É complicado, porque você vem de uma situação que você estava ali bem, trabalhando. Eu consegui, na minha cabeça, eu tinha conseguido chegar no nível onde eu estava ali profissional. Tava bem para mim. Eu trabalhava como... eu trabalhava em grandes empresas, assim, de nomes, e ganhava muito bem. E de repente eu larguei tudo por amor para ir trabalhar como dog walk, para ganhar $30 por caminhada, o dia inteiro, sem comer, na chuva. Você tinha a sensação de, tipo, de humilhação? Ou de, não humilhação. Mas de tá, será que vale a pena? Se questionando? Sim, eu me questionava muito, vale a pena eu estar fazendo tudo isso por amor? A minha vida eu casei muito cedo. Eu casei com 16 anos. Engravidei com 17. Mulher? Que acelerada, né, senhora deu? Mas é bom porque os filhos hoje são seus... Não, eu vim de uma família completamente desestruturada. Então, foi uma salvação na minha vida. Me conte mais. Então, meu pai é alcoólatra. Ainda é? Ainda é. E eu fui criada com a mãe dele. Na casa com a minha avó. E na época que ele se separou da minha mãe, a minha mãe saiu de casa quando eu tinha 2 anos. E aí ela perdeu a guarda naquela época. A mulher não podia sair de casa, que ela perdia a guarda. Ficava 30 dias fora. Acho que até assim hoje, não? Acho que deve ter mudado alguma coisa, mas ele ganhou a guarda, só que eu morava com a minha avó, que eu tenho a referência de mãe que eu tenho até meus 11 anos de idade, foi da minha avó, a mãe dele. Muito maravilhosa. Mas você não conviveu com a sua mãe? Não convivi com a minha mãe. Convivi com a minha mãe até comecei a conviver com ela após os 12 anos. Então, assim, foi uma infância muito difícil, porque a minha família, a minha avó ela vivia só da aposentadoria dela. Então, a gente morava literalmente na beira do Igarapé. E num casebre de madeira, onde a gente dormia onde todo mundo. Hoje eu vejo as fotos assim, eu fico, meu Deus, quem que mora num lugar desse? Tanto que lá no lugar nessa rua, até hoje eu acho que ainda tem algumas familiares lá da família do meu pai que moram lá. Então todo mês de junho, por ser bem no Rio, a água sobe, então você meio que sobe para as águas, então você precisa levantar umas tábuas para você viver ali. Então você acordava com cobra do lado, você acordava com jacaré, sanguessuga. A gente acordava com sanguessuga na perna de noite. Então você queria ela fugir daquilo tudo. E fora abusos, né? Eu cresci muito com abusos. Eu tinha um tio meu que já faleceu, irmão do meu pai, que ele tinha um problema muito sério comigo, desde os meus 5 anos. Meu Deus. Então, quando a gente sofre muito essas coisas, né? E ali era um lugar, tipo, um lugar pobre. É uma coisa, na minha cabeça, antigamente, isso era normal. Não é nem pela pobreza, não. Eu acho que é porque o caráter mesmo e... Enfim... É difícil. Assim, era bem difícil porque na época eu não entendia, né? E nem pode falar, né? E eu lembro que eu acho que eu ainda falava, mas eu acho que não era interpretado porque por ter ali, hoje eu entendo que era uma situação mais... Eu comecei a ficar revoltada com aquilo e eu começava a aprontar muito, então eu apanhava muito. E aí eu queria fugir. Menina, eu apanhava demais. Eu era assim... Hoje eu tenho umas primas minhas que quando a gente lembra dessas coisas assim, daquela sapecagem que a gente fazia, meu Deus, como eu aprontava. Eu falava, Senhor, eu sou toda quebrada, eu sou toda marcada. Vivia tendo que brigar na rua, sabe? Assim, era uma infância que eu falo, meu Deus... Eu vivi isso mesmo? Viveu, é por isso que você é essa mulher forte aí. Então aí depois disso que eu casei, por isso que eu falo que o meu casamento, o pai dos meus filhos, meio que foi uma salvação, mas foi... eu era uma menina. Sim, eu era uma tinha menina. Não sabia nem o que queria direito da vida, só queria sair daquele... Só queria sair daquele ambiente. Distanciar daquela dor, né? E aí eu fui morar com a minha mãe com 12 anos, depois de muita insistência, porque eu fugia de casa literalmente, eu fugia. Era a polícia. Eu lembro que quando eu fugia, meu pai mandava a polícia, mandava bombeiro atrás de mim. E eu fugia, literalmente. Assim, era tanto que a galera lá da família do meu pai me chamava Gabi Fugitiva, porque todo santo dia eu fugia. Chegou uma época que a família do meu pai me esperava na porta da escola, porque sabia que eu ia fugir. Porque eu tava ali pedindo socorro e ninguém ouvia. Sim. E eu pedia pra minha mãe também. Só que a minha mãe era uma mulher muito boa, já é falecida, ela morreu em 2019.
de câncer. Eu que tomei conta dela mesmo no final e tudo. Era uma mulher muito boa, sabe? Mas você corrigiu, você teve esses acertos com a sua mãe de perdão, de entender? Então, a gente teve muitos problemas depois disso, né? Eu e minha mãe, minha mãe era uma mulher muito boa, mas ela tinha ela era com homem. Ela escolhia homens terríveis, então ela sempre preferia talvez ela veio também homens. de uma outra, né? Ela não teve... Talvez você acabou replicando algumas coisas, né? Sim, é uma coisa que eu vivo ali. Todas as coisas que eu sinto hoje, que eu vivo hoje, eu fico naquela, eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual a minha mãe. Eu fico tentando ali sempre, e aí quando eu vejo, parece que eu tô sendo igual, assim, sabe? Porque você tem que mudar a rota. Primeiro a gente tava falando de identidade. Isso é muito interessante, porque quando a gente tem esse tipo de... Eu vou te falar porque também vim de uma infância bem... não tão assim, né? Mas você vai se perdendo de você. Você não sabe quem você é, Exato. Você não tem poder de decisão, você cresce uma pessoa insegura, você cresce querendo pertencer a qualquer custo, você se diminui para caber. E eu te falo, por experiência própria, a única pessoa que vai restaurar a sua identidade, a única é Deus. Primeiro, é você se conectar com a sua essência e você saber o poder que você carrega e transformar essas dores em força. Não sei se você já leu meu livro. Se não leu, você tem que ler meu livro. Preciso. Porque eu carreguei muitas coisas assim, depois eu fui repetindo padrões. E eu falei, não quero isso pra minha vida mais. E é engraçado, né? Porque você sabe de tudo isso, você tá sempre ali tentando sair desse padrão, mas quando você vê, você tá lá de novo. Mas é o inconsciente, muita coisa tá ali. Tem coisa que talvez você nem lembre, mas que tá ali e sua ação vem do seu inconsciente, sabe? Então você é uma luta constante. E a gente precisa sim de ajuda pra sair disso. É por isso que hoje em dia, depois de anos, de muito tempo, eu sempre falava, eu não preciso de terapia. Não, eu não preciso disso. Eu sou forte o suficiente. Mas é porque lembra, tem o orgulho e tem o ego. A trabalhar aí. Exato. Porque senão você vai continuar caindo e até você se encontrar. Chegou um momento hoje, por exemplo, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, por exemplo, não só nos Estados Unidos, na verdade, muito tempo antes, quando eu morava em São Paulo, quando minha mãe faleceu, foi que eu senti que eu precisava dar o perdão pra ela. A gente tentou ainda conversar quando ela tava já na cama, assim, completamente, ela virou completamente, assim, um bichinho, por exemplo. Então a gente literalmente cuidava dela, eu cuidei dela até o final, eu e minha irmã. E financeiramente, né, eu fiquei muito mal na época, assim, porque eu me endividei muito pra pagar todo esse tratamento dela. E aí, mesmo assim, com tudo aquilo, e minha irmã também, porque a gente sofreu muito com a minha mãe em relação a isso, sabe? Com o homem, com os maridos que ela escolhia. Mas você sabe uma coisa que eu também passei por umas coisas assim, mas sabe o que eu sempre trazia pra mim? Como que ela foi, qual eram os recursos que ela tinha? Porque quando minha mãe foi embora eu tinha 4 aninhos, mas assim, depois que eu cresci um pouco, você sabe que quando a minha mãe foi embora, eu nunca fiquei falando assim, que a minha mãe era isso, que a minha mãe era aquilo, eu já trazia assim, porque minha mãe não me quis. Eu não sou suficiente. Eu fiz alguma coisa que a minha mãe não me quis. Então eu sempre trouxe essa coisa de ser insuficiente, e eu fui crescendo com isso. E é muito difícil depois você sair desse padrão, sabe? Mas quando a gente se olha com verdade e entender que nós somos sim feito de sombra, feito de luz, e como transitar e harmonizar tudo isso, porque nós somos feitos assim. Eu também, eu penso assim às vezes, tanto que eu sempre falo, quando eu falo da minha mãe, por exemplo, é uma coisa que eu tento entender muito. Tanto que às vezes, ano passado eu fui no Brasil, fui lá no cemitério, no túmulo dela, e eu sentei um pouco lá e eu lembro que eu falei assim, eu sentada sozinha lá, eu falei assim, eu gostaria muito de entender o que você passava, o que você viveu, o que você teve. Só perdoa. Eu confesso que eu já cheguei, quando ela estava já falecendo, eu consegui colocar ela no cuidados paliativos, que chamam, né, que é quando a pessoa já... né, principalmente do câncer, que sabe que já vai morrer, que já tá terminal, então eles dão meio que uma morte menos dolorida. Então, ia psicólogos toda semana lá, enfim, dava aquela assistência semanal. E aí eu lembro que um psicólogo chegou lá na casa da minha mãe na época, isso em Manaus, e aí a psicóloga virou pra minha irmã e falou assim, ela ainda não foi, porque tem alguma coisa aqui que tá prendendo ela. Porque eu e minha irmã, a gente tinha muita mágoa da minha mãe. A gente tinha muitas coisas, que são coisas muito pesadas que aconteceram, principalmente com a minha irmã. E aí a gente meio que
tinha aquela coisa ali, tanto que quando minha mãe tava nessa situação, a minha irmã não queria cuidar da minha mãe. De tanta mágoa que ela tava. E eu falava, não, a gente vai cuidar. Ela é nossa mãe, independente de qualquer coisa, a gente vai cuidar até o fim. E aí, assim foi feito. E aí, quando a psicóloga foi lá, ela virou, sem conhecer a gente, não sabia de nada, ela virou, ela falou assim, olha, se alguém tem alguma coisa que a sua mãe tá precisando de perdão pra ir embora. E foi bizarro, assim, porque eu tava em São Paulo nessa época, porque eu larguei literalmente minha vida, meu trabalho, tudo. Aqui, não. Não, eu morava lá, em São Paulo ainda. Tá. E aí, só que eu vivia viajando pra cá ainda, porque eu precisava, eu trabalhava nessa empresa, então eu tava sempre viajando. E aí eu viajei, passei uma semana viajando, e aí minha irmã me contou, falou, você tem que vir aqui porque, né, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu voltei pra Manaus, e aí foi que a psicóloga falou isso de novo, falou assim, você precisa, tem alguma questão. E você teve essa oportunidade? Ela ainda tá, eu não sei, eu não tenho certeza se ela estava consciente o suficiente pra entender, mas eu fui lá na cama onde ela tava, eu peguei na mão dela e falei assim, eu te perdoo, você pode ir. Tem que ser um perdão de coração. E eu não sei se foi de coração. Se você já não sabe é porque não foi. Eu não sei porque na época eu tava muito chateada por uma outra situação que tava acontecendo, que ela acabou envolvendo a gente por causa disso, que a minha mãe resolveu casar 4 meses antes de morrer. Meu Deus. E aí com um cara completamente picareta. E assim, eu tava tão chateada com aquilo tudo, porque eu tinha que resolver não só a questão financeira, não só... Meu Deus. E aí eu ficava naquela, meu Deus, ela tá morrendo, tá me dando trabalho, pelo amor de Deus, como é que você me faz isso? Porque ela era funcionária pública, então ela tinha aposentadoria. Ele convenceu ela a casar, dizendo que ia ajudar a minha irmã, porque ela queria minha irmã, minha sobrinha, e minha avó. E aí minha avó ficou contra mim, minha família lá dela ficou contra mim, porque eu comecei a pegar pesado com o cara, e tanto que a gente foi pra justiça depois, e ele perdeu tudo. E como que ficou você como mãe? Como é que você, como que é você como mãe? Eu pensava que até hoje, uma coisa que na minha cabeça falava, eu jamais vou ser igual a minha mãe como mãe. Também já pensei isso. Eu sempre falava assim, a minha mãe não era de dar carinho. Até hoje, eu não sei o que é dar carinho, a não ser pros meus filhos. Meus filhos não, meus filhos assim, eu faço questão de estar agarrando, de beijar, de falar eu te amo, eu pego você e falo eu te amo. E eu não consigo dar carinho pra ninguém. Por exemplo, o seu esposo, você é carinhosa com ele? Não sou. Eu sou uma pessoa muito fria. Roush, como é o sobrenome dele? Roush. Roush, vamos ter que ter uma conversa. Vai, continua. Eu tento, tanto que quando eu casei com ele, eu achava que ele era a minha salvação de relacionamento. Porque ninguém vai te salvar. Em relação a essa situação, por exemplo. Porque quando eu casei com ele, eu achava assim que não, agora eu vou ser diferente. Eu vou dar esse amor, eu vou me dar 100%. Mas você concorda que você entra naquele ciclo que eu te falei de me adaptar para caber ali? Sabe, eu tava falando com a Débora, né, sobre passar anestesia, né? Aham. Então, você tem que ir direto. A gente tem que se olhar com verdade. E às vezes isso dói. Sabe por que é bom você investigar primeiro você? Porque senão você vai acabar destruindo talvez um relacionamento. Eu não sei como é seu relacionamento. Mas assim, sempre observar para não transferir uma dor para alguém que não entende nada do que aconteceu. Assim, no início do meu casamento, né, eu tava muito bem comigo, porque eu vim da terapia, de anos de terapia, então eu tava trabalhando muito isso em mim, tanto que quando eu falo que quando eu casei com ele eu tinha aquela ideia de que ia ser tudo diferente, porque eu era uma pessoa diferente, eu achava que eu tava ali, de fato eu tinha entendido toda ali o que eu precisava ter trabalhado, eu trabalhei nisso, tanto que quando eu casei com aquela, não, vai ser diferente, eu não vou ser mais essa pessoa fria, eu vou mostrar o meu amor, eu vou mostrar, e assim foi feito. E tanto que todas as vezes eu sempre, desde o início eu falava pra ele, eu sou uma pessoa que vem de uma bagagem, né, emocional, de família, mas eu tô trabalhando pra ser uma pessoa melhor. E eu fiz isso. E continue fazendo, porque treinando, não tem aquela história, treinar até se tornar. É assim, porque a gente nunca perde em dar amor. Eu entendo que eu preciso e eu não vou parar. Isso é uma coisa que só você vai poder fazer por você.
Porque você primeiro tem que se permitir, se olhar com verdade e entender e pegar toda essa sua dor e transformar ela em força. Eu vou te falar que é capaz. Sim, eu sei que é. É capaz. Você, olha aí, você tá empreendendo, não tá? Tô. Graças a Deus, agora o Gaco Beauty tá aí, tá? Comecei ali naquela salinha, né? Como foi essa ideia, assim, que você teve esse pensamento? Quero agora empreender, ter meu próprio negócio. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre tive essa ideia de... Isso veio muito do meu ex-marido, na verdade, sabe? Porque ele é aquele cara, eu falo que eu cresci com ele, querendo ou não, eu cresci com ele. Então, a ideia que eu tenho ali de negócio hoje veio dele. Ele era aquele cara que, quando nós nos conhecemos, ele trabalhava na Samsung como um comprador. E hoje ele tem um império lá em Manaus. Então, assim, eu lembro que ele sempre falava, não, a sua cabeça tem que estar sempre pra ali, pra frente. Não, você não pode trabalhar para os outros. Meu pai dos meus filhos. E aí, eu sempre tive aquela ideia de falar, não, eu vou abrir um negócio. Só que eu nunca me senti, não vou dizer forte o suficiente, mas eu vou dizer assim, eu nunca me senti com aquela vontade, de fato, de abrir lá no Brasil. Eu tinha a ideia de querer fazer, mas eu sempre meio que me perdi ali. Eu falava, eu não sei o que eu posso fazer, o que eu sei fazer. Eu tava ali trabalhando em grandes empresas, em financeiro, mas eu nunca sabia o que eu poderia fazer. É porque é uma pessoa que passou por tudo que você passou lá atrás, é muito difícil esse poder de decisão, de escolha, né? Então, eu fico sempre muito confusa ali, o que eu vou fazer, E aí, quando eu comecei a trabalhar como dog walking aqui nos Estados Unidos, eu tinha aquela na minha cabeça, quando eu tava ali, principalmente quando eram dias assim muito quentes, ou quando era na neve, porque você anda na chuva, na neve, no calor. No calor não existe nada. Então, assim, e aí eu lembro que eu ficava muito mal com aquilo, mas ao mesmo tempo falava, não vou. Aí o que eu fazia? Inclusive hoje ela é muito minha amiga, a dona da empresa, hoje ela cresceu muito. E aí eu lembro que ela brincava muito comigo, porque eu andava assim, toda encapada já. Tipo, andava com os guarda-chuva, com os negócios. Já me adaptei pra andar com os cachorros. E aí eu já não sofria tanto, por exemplo, com o clima. Mas eu sempre tava ali no meu inconsciente ali. Eu preciso... E aí foi quando foi seu despertar pro seu negócio? E aí eu fui trabalhar... Daí quando eu consegui pegar o meu permit to work, eu fui trabalhar numa clínica de dermatologista. Aqui, lá em Newark. E assim, foi uma péssima experiência. Péssima, eu acho que até contei isso lá naquele dia que a gente teve o evento lá em casa. E assim, foi péssimo pra mim. Eu nem vale a pena eu contar, mas assim, foi péssimo, uma experiência péssima pra mim. Foi daí que eu tive, aí eu conheci uma moça que fazia cílios, né? E aí eu lembro que eu seguia ela e ela começou a dar curso, e toda vez eu falava, será que eu consigo fazer cílios? E aí até que um belo dia eu tava assim, sem dinheiro, não queria perturbar meu marido pra gastar, né? Porque eu achava assim, ele já tá pagando todas as contas sozinho, então eu vou... E aí eu conversei com ela, você pode parcelar esse curso pra mim, de cílios? Eu quero fazer esse curso de extensão de cílios. Sim. E ela parcelou. E aí... Você não entendia nada disso? Nada. Eu nunca imaginei na minha vida eu trabalhar na área de beleza. Tá vendo como eu falo que às vezes as coisas vêm pra te levar a um caminho diferente, né? E ter sucesso em outra área. Exato. Então a gente tem que sempre olhar, às vezes, com muita gratidão pro nosso... Não, hoje em dia eu olho assim, eu falo, hoje eu me encontrei. Eu gosto de fazer cílios. Né, eu gosto de fazer sobrancelhas, assim. Daí depois eu me especializei mais. Depois eu fiz esse curso que foi pra eu entrar, de fato, na área. E eu comecei a atender em casa. E qual é a parte mais difícil de empreender na América? Pra você? O que você achou mais difícil? O inglês, pra mim, foi muito difícil. Eu confesso, porque eu achava que eu falava inglês lá no Brasil. Porque as empresas que eu trabalhava, você falava inglês. Só que é e-mail. Sim. E aí, eu achava que eu falava inglês. Então, hoje em dia, eu tive muita dificuldade para entender toda essa parte burocrática, processo, tudo. Então, assim, foi muito difícil para mim. O meu marido ajudou muito, mas a maioria das vezes ele nunca podia também, porque ele é um homem muito ocupado. Então, eu tava ali sempre... o que eu faço? Então, eu me virava sozinha no Google, hoje em dia a gente tem o ChatGPT, então ajuda bastante, né? Sim. Então, meio que sozinha, mas foi muito difícil para mim em relação ao inglês.
E o que o inglês, eu falo que é o inglês e o conhecimento, porque se você tem o conhecimento e não fala a língua, você vai conseguir, mas vai dificultar um pouco. Se você fala o inglês, você vai precisar saber os caminhos, porque é como no Brasil, a gente precisa saber das leis, entender, né, do que vai, de como vai fazer pra você não ter problema depois de multar, de alguma coisa do tipo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Isso já ajuda. E qual que é o que te despertou hoje? Qual que é o seu propósito por trás do cílio? O que você vê além de só embelezar? O que você acha que teu trabalho, ele tem a mais para uma mulher? Eu tive muita dificuldade no início da minha carreira hoje aqui, de ter informações, por exemplo. De ter, eu cheguei muito, por exemplo, quando eu ia pedir alguma informação de alguma outra profissional, eu entrava, porque eu nunca tive vergonha, eu sempre entrei em contato, às vezes eu nem conhecia as pessoas, eu falava, oi, tudo bem, você tem uma mesa aí pra eu trabalhar aí, alguma coisa, sempre eu tive essa coisa, então eu percebi que aqui, infelizmente, eu tive essa dificuldade, muita gente cobrava, por exemplo, pra me dar uma informação. As pessoas aqui são assim, né, time is money, lembra que eu falei? E aí eu sofria muito com isso, então eu falava, eu não quero ser essa pessoa, esse tipo de profissional. Obviamente que hoje no meu negócio, hoje o meu projeto é dar curso, né? Você vai ensinar. Pra ensinar. Obviamente que é o meu negócio, eu vivo disso. Mas eu não quero ser essa pessoa tão ali mercenária ao ponto de ter que cobrar pra dar uma informaçãozinha. Então eu quero poder ser justa. Ser justa, sabe? Trazer com as pessoas pra mostrar que a área da beleza, por exemplo, é um caminho bom se você se esforçar, mas... Quando a pessoa tá ali, que você faz os cílios, o que você desperta nessa pessoa? A autoestima. Autoestima. Nossa, eu tenho uma cliente minha, que ela era minha cliente, ela é uma russa. Foi ela que na verdade eu falo assim, eu gosto de falar que foi ela que me deu aquele clique ali de falar, eu posso ser muito boa nisso. Porque eu atendi ela em casa, eu lembro que eu cobrei $30 pra fazer os cílios dela como modelo. E hoje ela tá bem mais que 30, bem mais, tá, gente? Só pra falar pra vocês. Um pouquinho mais, só um bem pouquinho. mais. Só um pouquinho. Então, assim, eu lembro que eu cobrei $30 e ela tinha acabado de sair de um divórcio. E aí... ela chegou lá, eu lembro que ela chegou com aquela cara, ela russa, né, meu inglês péssimo, o inglês dela mais péssimo ainda, a gente meio que se comunicou por olhares. E aí, eu fiz os cílios dela, na minha casa, isso, ela amou. E ela ficou tão emocionada que ela falou, meu Deus, eu tô tão linda, obrigada, olha obrigada, que tá vendo? Obrigada. E aí, isso que eu queria chegar. Tirou foto, saiu depois, foi pro bar, e lá no bar, a noite inteira ela tirando, fazendo vídeo, falando, ai, olha como ela é linda, olha como ela me deixou, olha. Então, assim... ele realça o olhar, realça, e aí eu falei, nossa... poderosa. Que bom, tipo, esse efeito que eu dou nas pessoas. Ontem mesmo eu fiz uma sobrancelha... e a moça saiu de lá, ela, meu Deus, então essa sensação, óbvio, de gente, a gente faz... de beleza, de bem-estar, preenchida de si. Exato. Né, autoestima. Porque muito bom, hoje em dia eu tô muito satisfeita em ganhar dinheiro, trabalhar com o meu, fazer esse trabalho que eu tô, né, viver disso, financeiramente né, óbvio que a gente batalha pra gente tá bem mas aquilo que você faz... com gosto. Aquilo que você faz, aquilo que você ama e que você pode monetizar e que faz bem para o outro, você não tem como dar errado. Exatamente. Entendeu? Seguindo as leis, fazendo tudo certinho, você vai voar. Daqui a pouco você tá com mais e mais clínicas por aí. É o que eu penso, né? Eu sempre pensei, desde o meu início, quando eu atendi em casa, eu tinha aquela ideia, eu não quero ficar atendendo em casa. Não quero ficar atendendo em casa. Aí eu fui lá, meti a cara, aluguei uma salinha. Visão de futuro. Aí depois eu fui lá, aluguei outra salinha maior. Aí depois, hoje eu já tô num espaço maior. Maravilhoso. Então, assim, pra mim, eu tava sempre buscando, eu falei, não quero ficar estagnada ali. E hoje eu quero abrir né? Fé sem ação é uma obra morta, não é mesmo? Exato. Então, parabéns, porque você foi lá, você venceu seus desafios, continua vencendo. Talvez um desafio hoje seu maior. Se eu fosse perguntar pra você qual que é seu maior desafio, porque eu já sei. Nossa, eu ainda acho que hoje em dia meu maior desafio sou eu mesma, pra falar a verdade. Se emocionar. Porque por mais que eu... De todo mundo, a maioria. Sou eu mesma, porque eu por mais que eu sei muito bem o poder que eu tenho, né? Eu sei muito bem, eu ouvi vocês falando de intuição, eu tenho uma intuição muito forte também.
E eu sempre, inclusive para esse novo negócio que eu abri, eu lembro que tava tudo dando errado no início, tudo dando errado. E aí eu vi aquela vozinha, não. E eu lembro que eu só falava assim, não, se Deus me deu essa ideia, Ele vai me dar a capacidade de fazer. E deu tudo certo. Parabéns. Foi hoje, graças a Deus, eu tô super ocupada, gente, quase vocês não vão me achar com agenda, com horário pra mim. Gente, ela se ego dela, bora trabalhar, mas é verdade, ela não tem nada, a agenda dela é cheia, graças a Deus. Porque você sabe, você é maravilhosa, você faz com muito amor, porque eu tive o prazer de fazer com você. Inclusive, eu tô capenga assim, porque caiu tudo já tem um tempo, vai fazer o quê? Sim. Mês? Eu viajei, você não sabe, eu falo pra ela que eu cuido, eu não cuido não, eu lavo, eu esfrego, faço um monte de coisa. E ainda durou, viu? Tá bom ainda. E ela tem muito cuidado ali, você relaxa. Eu geralmente eu não gosto, porque demora muito. E não demorou muito. Passou rapidinho a hora. Então, é dom, minha filha, não é pra qualquer um. E olha como que uma decisão de viver num outro país te mostrou um talento seu adormecido que você nem sabia que tinha. Exato. Você entendeu? Então é sobre isso. Parabéns pelo seu salto. E pra encerrar, vamos deixar aqui uma frase. Que conselho você daria pra essa mulher que quer empreender na América? Ai, gente, olha, a primeira coisa, você tem que ser ousada. Você precisa ser ousada pra conseguir caminhar aqui, porque medo, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tudo, insegurança, medo, tudo vai te trazer pra trás. Mas se você colocar na sua cabeça que você consegue, que você vai fazer, você vai conseguir. E é isso, sobre gente. isso. Então, o salto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham pego. Amiga, parabéns. Amiga, obrigada. Um prazer te receber. Estou aqui para você precisar. Depois vamos falar mais. Eu quero saber mais coisas sobre você. Conte como sabe que eu tô aqui sempre. Vamos, obrigada. Viu? Vamos dar saltos juntas. Gente, eu assistia o podcast antes, eu falava, ela vai ter que me convidar. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra ela me convidar. Aí aqui é hoje, ó. Empreendeu. Tá aí essa mulher que tem muito a ensinar, porque quem veio de uma história como a sua tem que ser muito forte pra estar aqui hoje contando ela. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.